Então, eu tava até falando no grupo que tem a gente, né? Eu, você, Caldas e Wender, que a impressão que eu tenho é que ontem foi uma cerejinha do bolo, né? Não foi apenas uma goleada que a gente tomou do Flamengo, é uma goleada que é uma das maiores da história dos campeonatos brasileiros, seja ele pontos corridos ou da história, né? Que se tem o campeonato brasileiro. Mas por que eu falo que foi a cerejinha do bolo? Porque o bolo já está pronto já tem algum tempo. Na verdade, há 3 anos a gente sofre com planejamento de futebol. Aí você pode me falar assim, mas para subir da C para Ele B, fala há em uma quatro, né? campanha. Hã? Há 4 anos. Há 4 anos. Né? Subiu da C para B, foi campeão da B, foi para A, fez uma competição no segundo turno muito boa. Que pode se repetir, não estou também duvidando que isso possa acontecer, não, apesar de achar muito improvável, mas sempre sofrendo com o planejamento do futebol. Nosso primeiro semestre, e às vezes em alguns anos, até mais do que isso, foram sofríveis. Quem não lembra da Série C que a gente perdeu para Floresta, para Manaus, para Volta Redonda, em casa. Em casa. Quem não lembra que a gente perdeu para o Nova Iguaçu na Copa do Brasil, na primeira fase. E aí vem derrota no Baiano, não sei quantos anos sem jogar uma semifinal do Baiano. Parte culpa da atual gestão, parte também não é culpa deles. Mas também está no bolo. Suba assim o microfone. Pode registrar, trazer mais pra sua frente. Pronto, aí, melhor? Isso aí. Pronto. Suba mais, suba mais. Aqui, ó. Isso aí. Aí? Meu filho. Pronto. E esse bolo tá pronto aí, né? Só que como diferente de um bolo de aniversário, esse bolo quando você parte e experimenta tem um gosto amargo, né? Cheio de prepotência, cheio de amargura, cheio de arrogância, que são as características da atual gestão. São as características do presidente Fábio Mota, que arrota sempre arrogância, prepotência. Toda vez que Fábio Mota vai para o ar para falar alguma coisa, é sempre baseado em arrogância, prepotência. E para esse bolo se completar, Ítalo e Matheus, bem como o Wendel, só falta uma coisa, que é a vela. E essa vela não é vela para bater parabéns, não. Essa vela é para cemitério. Porque é o que falta hoje para o Vitória em 2025 acontecer. Só falta agora o rebaixamento. Só falta isso hoje. E aí você fala assim, mas tem ainda aí... quantos jogos aí ainda? 17 jogos ainda? 17. Nos números mostram que é possível tratar 2 pontos, né, só para sair da zona de rebaixamento. Pô, beleza. Mas, sendo bem sincero, quem acompanha a Vitória dia a dia, quem acompanha os jogos do Vitória, tem essa esperança ainda? Pode até ter, mas tá muito, mas muito, muito abalada. Tá muito abalada. Eu acho que a única notícia boa que a gente teve ontem foi a demissão do Carille. Mas me deixa muito preocupado que a primeira opção, a gente vai falar sobre isso depois, só para encurtar minha fala para passar por Caldas, a primeira opção para resolver o problema do comando técnico do Vitória seja Wagner Mancini. Me preocupa e muito isso. Porque mais uma vez estão abusando da nossa paciência. Como sempre, vão jogar a culpa, vão jogar a expectativa, a esperança na torcida. Vai para o estádio, paga ingresso caro, paga estacionamento muito caro, toma chuva, toma sol, tá ali apoiando para sempre, nos últimos jogos, pelo menos aos 45 do segundo tempo, tomar um gol e sair de lá pegando o maior engarrafamento do mundo, com mais chuva, com mais sol, e de novo chegando numa segunda-feira, ou numa quinta, ou num domingo, seja lá o dia posterior ao jogo, tá de cabeça quente. Então ontem foi a cerejinha do bolo. E só falta agora, Matheus, já dando um boa noite para você, a vela para encerrar, né, essa comemoração desse bolo amargo. É isso aí. Boa noite, areneiros e areneiras. Boa noite, Ita. Boa noite, Flávio. Boa noite, Wendel. Assim, foi um dia difícil, né? Um dia difícil. Uma mistura de sentimentos, mas eu queria aqui puxar uma lista e vocês vão entender já o porquê. Ajuste esse microfone, deixa eu ver. Mais perto? Isso aí.
Mais ainda? Tá de boa aí? Tá de boa aí? Tá bom. Padrão FIFA. Bora lá. Lucas Arcanjo, Lucas Braga, Lucas Halter, 3 Lucas, né? Juntos aqui. Zé Marcos, Ramon, PP. Vou tirar o Wendel aqui desse bolo, o Wendel da base. Inclusive, torcedor do Vitória. Menino que é torcedor mesmo da base, revelado. Tiro ele. Ronald, Eric, Aitor. E também tiro o Renato Kaiser, portanto, 9 nomes. E também incluo aqui Fábio Carilli e o principal de todos, Fábio Rios Mota. Eu incluo mais um. Quem? Gustavo Vieira. Gustavo Vieira, também. E também incluo o Manequinha também. É. Vocês foram responsáveis pela maior vergonha da história do Vitória. Pela maior vergonha. Todos nós aqui hoje estamos constrangidos. Eu não consegui dormir direito depois desse resultado. Não rendi no trabalho. Fiquei assistindo a Ítalo e os outros canais, eu ficava mudando toda hora, vendo Léo, via Anderson também e tal. E aqui meus sentimentos a todos que estavam assistindo e sobretudo aqueles que estavam no Maracanã. Vocês entraram na história do Vitória. Essa é a terceira pior goleada da história do clube. Ou segunda, a depender do critério que a gente utilize. Que a primeira foi um 10-1 no Bahia, lá em 1938. A segunda um 10-2. Mas pra mim, 10-2 é menos pior do que 8-0, porque pelo menos você faz 2 gols, embora tenha tomado 10. Só que, pasmem, esses resultados foram antes da profissionalização do Vitória. Em 1953. São 72 anos, velho. É o pior resultado do Vitória em 72 anos. Meu pai não era nascido. Isso é um completo absurdo. 8-0 é o pior resultado em 72 anos desde a profissionalização, velho. A última vez que o Vitória tomou 8 gols foi contra o Flamengo também em 53, mas é o ano da profissionalização. Quando Jorge Corrêa Ribeiro, quando Luiz Catarino Gordilho e o Alfredo Miguel profissionalizaram um time que vivia de remo, vivia de cricket, jogava uma partida aqui, outra ali. Tinha um cara que era médico e depois ia pro treino. O cara que não podia participar do jogo porque era, não sei, era alfaiate. Só que hoje a gente está falando de um clube com 2,5 milhões de torcedores, com 35 mil sócios, com patrimônio de não sei quantos mil metros quadrados. O maior investimento da história. Com o maior orçamento da história. Com um estádio que foi vice-campeão brasileiro, campeão brasileiro da Série B, vice-campeão da Copa do Brasil, que colocou 3 jogadores campeões na Copa do Mundo de 2002. Isso é um completo absurdo o que vocês fizeram. É um absurdo. 8-0. Tem que ter vergonha na cara, bicho. Rapaz, eu fiquei pensando o dia todo no que falar aqui. E esses nomes aqui, isso está tatuado. Esses 9 nomes que eu citei aqui em campo e os fora do campo, e eu só tiro 2 que estavam ontem dentro de campo, que são Wendel e Renato Kaiser. Wendel por ser da base e foi colocado no esparro de maneira temerária por um treinador que não devia nem ter vindo. E eu falei com o Ítalo na semana passada. Ítalo, cara, ele está fazendo o pior trabalho da carreira dele. E isso foi confirmado ontem. Um cara que toma 8-0 a pior. E para piorar, a cereja do bolo que o Sandy estava falando sobre cereja, sobre vela, tem uma outra cereja. Os caras conseguiram superar um resultado do Bahia, que eu era criança e até um dia desse todo mundo falava, o Bahia tomou 7 contra o Cruzeiro em casa e foi rebaixado. O Vitória conseguiu superar isso, até isso, velho. O Vitória tá com a pior goleada da história dos pontos corridos. Isso é uma coisa assim, que a gente só vai ter a noção do que aconteceu ontem. Muito tempo depois. A gente teve a noção do 7-1 algum tempo depois, né? Porque do 7-1 na semifinal da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. A gente só vai ter a noção desse 8-0 muito tempo depois, e vocês são diretamente responsáveis sobre isso. Mas assim, eu não queria falar só sobre o jogo não, porque eu acho que é chovendo molhado, todo mundo vem acompanhando desde ontem o que vem acontecendo. Mas isso vem se construindo, esse 8-0, ele vem se construindo há pelo menos 10 anos. O Vitória não tem paz institucional. O Vitória tem um modelo falido hoje de gestão. Falido. E a gente pede sobre SAF, é uma discussão que a gente tem que fazer à parte. Mas desde 2014, a gente pode citar aqui quantos presidentes foram depostos. Carlos Socão renunciou. Raimundo Viana foi, nesse período aí, Fábio Mota foram os únicos que completaram. Mas Raimundo Viana foi um mandato tampão, ele não foi reeleito. Falcão, Ricardo Davi, Agenor Gordilho, Manuel Matos, Paulo Carneiro, não estou esquecendo, Ivan de Almeida. A gente tem um modelo de gestão, Vitória, falido. Institucionalmente, o Vitória está enxugando gelo. E nos últimos 4 anos, Fábio Mota assumiu o mandato tampão em 26 de outubro de 2021. Ele era presidente do Conselho Deliberativo, ele foi eleito. Então, assim, a gente tem um modelo
que anda em círculos. Ítalo estava até comentando comigo, rememorando a história do clube e vendo na década de 70, agora você pode até falar sobre isso, você pode me lembrar. A gente teve quantos presidentes? Enfim, tinha um movimento parecido assim naquelas décadas passadas. Quando é que isso vai acabar? O futebol brasileiro hoje está caro. A gente tem um rival que está no G4 do Campeonato Brasileiro, que está indo pelo segundo ano consecutivo para a Libertadores. A gente tem o Mirassol, que está em quinto colocado e caminhando a passos largos no time do interior de São Paulo, que ninguém ouvia falar até um dia desses. Com Negueba, Carlos Eduardo. Pelo amor de Deus. João Vitor na zaga. Pô, velho. Carlos Eduardo. Quando é que as coisas no Vitória vão se profissionalizar? Porque a gente faz uma análise, e aí Flávio Sandy falou muito bem aqui no início, como a gente conseguiu a duras penas nos últimos anos algumas conquistas que mascararam alguns insucessos, alguns fracassos, como a eliminação da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, que foi uma coisa absurda. 5 anos seguidos o Vitória sendo eliminado na tomar 4-1 do Itabuna dentro de casa. Dentro de casa. As coisas do Vitória parecem que deram certo muito na base de duas coisas, de duas características. Torcida, primeiro lugar, e segunda, sorte. Porque não dá, eu não consigo analisar outra coisa que não seja sorte. O Vitória montou nesses últimos 4 anos pelo menos 3 times por ano. O Vitória contratou 120 jogadores nos últimos 4 anos. E quando a gente fala isso, a gente está errado. Não, tá perseguindo a oposição do clube. E é isso que isso, chegar. Que aquilo. Desculpa, Caldas. Não, o pior de tudo, Caldas, eu vou só complementar e depois Claro. vou passar para você. Quando a gente questiona e quando critica, o que o presidente quer é saber de enquete de Twitter e de YouTube. Não, assim, eu não vou nem citar nominalmente o presidente, porque, enfim, ele tem colher os louros dele. Ele tem sim o lado positivo da gestão, claro, tá na Série A, leva o time pra Sul-Americana. Mas é mais do mesmo, velho, a gente tá cansado disso. Tudo culminou com uma ameaça recebida pela Arena Rubro-Negra por um membro da direção do Vitória. Diante de todo esse cenário que eu tô falando aqui, o Vitória é um clube centenário. Tem gente com os mesmos sobrenomes de 13 de maio de 1899 que estão hoje dando as cartas no Vitória, pô. Por que esses caras têm tanto apego a isso? Qual o medo deles? Por que o Arena Rubro-Negra incomoda? O Arena aqui tem 3 torcedores aqui e tem uma equipe também de torcedores. Isso aqui é feito por amor. É por amor. Ninguém aqui é rico. Ninguém fica rico com jornalismo, não. Um ou outro. Não é meu caso nem de edição de nem Muito de bem. Pô, Deu vontade de falar uma coisa, mas eu tô sem advogado. pois é. A gente arranja. Então, assim, o que é feito aqui no Arena Rubro-Negra é feito com muita seriedade, mas, sobretudo, com amor e com paixão. Com paixão, não é com paixão. É com o sentimento de paixão, com a paixão. Isso tem que ser respeitado. Se vocês ainda dentro da diretoria também têm seus estresses, tem que ter mesmo. Porque depois de tomar 8-0 e depois do que vem acontecendo com esse ano pífio do Vitória patético, tem que ter mesmo, tem que sentir. Mas aqui, sobretudo nós, a gente escolheu acompanhar a Vitória. A gente não foi eleito para nada, a gente faz isso porque a gente quer. Eu poderia não vir hoje. Sandy também poderia não vir hoje. Então eu podia não fazer a live hoje. Mas vocês que estão aí na diretoria do Vitória têm a obrigação de trabalhar dia após dia, porque foram eleitos para isso. Inclusive, não sei se Sandy votou, se Ítalo votou. Eu votei nessa eleição, não vou dizer que eu votei, porque eu não preciso. Então, assim, vocês estão falando aqui, além de jornalistas, mas também com sócios torcedores. E o que aconteceu com a Arena Rubro-Negra é um absurdo. Volto a falar sobre o episódio da ameaça, porque é para evidenciar o que o Vitória é. Um clube amador, um clube secular, mas que não saiu ainda daquela plataforma amadora. Em 2013, só para finalizar aqui e passar para vocês que eu estou falando demais, se abriu um portal. O Vitória deu 7-3 no Bahia e 5-1. De lá para cá, o que aconteceu? Eu não tenho medo de falar do rival, não. É um clube que está aqui, que aqui a gente tem experiências semelhantes. E os caras, eu nasci, cresci vendo o Bahia ficar 10 anos sem título. O Bahia ficar 7 anos na Série B. E eu não tenho medo nenhum de citar isso. Se torcedor tem medo de citar isso, de ouvir isso, enfim, né? Tem medo de ouvir a realidade e a verdade. De 2013 para cá, quando houve aquela goleada histórica que eles até hoje tentam devolver, os caras passaram por um processo de intervenção, um processo de profissionalização,
que culminou com a SAF, que hoje, para mim, é uma das melhores do Brasil. Fato. E de 2014 para cá, a gente teve 7, 8 presidentes. A gente tem nomes que continuam, que estavam com a camisa do rebaixamento em 2014. A gente saiu só... Pode falar. A gente saiu, Caldas, da melhor campanha de um time nordestino na Série A para a maior goleada de um time Na história, dos pontos corridos. Só pegando um recorte desse portal que se abriu, que o Vitória tinha tudo para aproveitar esse portal e se consolidar como o maior time do estado, do Nordeste, ser um novo patamar dentro do futebol brasileiro, mas não, evoluiu. Muito Evoluiu. Parou no tempo, na verdade. Né? Que na década de 90, o Vitória e o Atlético Paranaense, e talvez ali o Paraná eram clubes ditos como clubes do futuro. Hoje o Vitória é um clube do passado. O Vitória vive do que aconteceu na década de 90. Tem que se desapegar disso. Quando o torcedor brincava com o rival, com o torcedor do Bahia, vocês vivem de passado. Quem vive de passado hoje somos nós. Isso não incomoda. Porque vocês somaram 7 da gente, meu amigo. Passou. Vai ficar vivendo de título da Série B de 2023? Vai ficar vivendo do 7 que deu lá em 2013? Que até hoje é desculpa, né? Não, porque o time muleta. Vitória voltou a disputar uma final de Baiano. Se dane-se, final de Baiano, Baiano rapaz. é obrigação. Dane-se. Obrigação. Depois de 5 anos, que o primeiro título nacional do Vitória veio... Meu irmão, eu não quero saber mais não de Série B. Por mim, até tira a estrela. Tô nem aí mais, ó. Por mim, não tô nem aí mais. Vai viver disso até quando? Até quando vai viver disso aí? As mesmas desculpas. Não, porque também tomamos 6 do CRB e aí subimos campeão. Dane-se, rapaz. Pra não faltar palavra, dane-se. Dane-se. Até quando vão vir as mesmas desculpas? O Ítalo falou aqui na transmissão de ontem. Olha, o que não me surpreende é que vai acabar o jogo, vai chegar a coletiva e vão falar isso e aquilo. Falaram exatamente o que Ítalo trouxe antes do jogo acabar. As mesmas desculpas. E para piorar, tem a cara de pau e dizer assim, ó, vamos ganhar do Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus. Vamos ganhar Atlético Mineiro. Rapaz, deveria ter vergonha, velho. Deveria ter vergonha de aparecer e falar no microfone. Deveria fazer que nem fizeram contra acho que foi o Cerro Largo, não foi? Que não, a Universidade do Católica. Que ficaram 2 dias praticamente sem postar nas redes sociais, nem aparecer. Ficou um silêncio tremendo. Ontem era dia disso. Aí chegar hoje, primeira publicação é check-in liberado. Rapaz. Vai procurar o que fazer, rapaz. E pior que eu também falei isso. Pô. Isso me deu uma raiva. Mas só pra finalizar aqui, e passar pra vocês que eu tô falando demais, a gente quer profissionalização. Essa gestão tem mérito, sim. A gente aqui não é, eu não vou ser leviano de falar que não tem, porque um clube que saiu de virtualmente rebaixado pra Série D, para chegar a essa Série A, tem mérito sim. Embora para mim seja obrigação Vitória subir de uma Série C para a Série B. Mas enfim, diante das circunstâncias, diante da draga que virou Vitória, a gente entende e tem os méritos sim de ter saído da zona de rebaixamento da Série D para a Sul-Americana. Tem mérito sim. Eu não sou leviano. Mas muito baseado na sorte da torcida. E na torcida. O que a gente falou aqui. E isso não se sustenta no futebol cada vez mais caro e no futebol cada vez mais profissionalizado e internacional, como é o futebol brasileiro. Se o Vitória não mudar, não se profissionalizar, vai voltar para a Série B e vai ficar. E vai ser um fracasso retumbante. Vai voltar para onde essa gestão pegou Vitória, na Série B. Porque não esqueçamos que a gestão Fábio Mota pegou Vitória na Série B, não na Série C. Embora também, eu faço aqui o asterisco, eu não sou leviano, pegou no final, faltando 6 ou 7 rodadas. O Mota, como eu falei, assumiu interinamente no dia 26 de outubro de 2021, final da Série B. Então, assim, não tinha muito mais o que fazer. Mas pegou na Série B. Oficialmente, a gestão Fábio Mota pegou Vitória na Série B, embora, eu reitero, que eu não quero ser injusto. Não dá pra cobrar. Não dá pra cobrar aquele rebaixamento dele. Mas, caso o Vitória caia, vai voltar para o lugar onde a gestão encontrou. A gente quer um Vitória profissionalizado. Eu acho que, de fato, o Vitória, em termos de infraestrutura, melhorou nos últimos anos, mas os processos ainda são amadores. A governança do Vitória é amadora. 120 jogadores, isso não pode acontecer. Você tentar contratar Wagner Mancini nessa altura do campeonato, meu Deus do céu. Eu quando ouvi a notícia, Caldas, eu fiquei assim, não é possível. Não é possível. Eu acho que alguém tá aí
brincando, Não. plantando informação, porque eu lembrei logo daquele jogo, né, que teve a questão, que até hoje vira motivo de piada no dentro da cidade do Bahia. Eu lembrei logo daquele jogo. Eu falei, acho que estão fazendo isso de piada, não é possível. Porque ninguém, em sã consciência, iria pensar, não, agora eu vou trazer Mancini. Agora eu vou trazer Mancini. Acho que ninguém, em sã consciência, acho que nenhum torcedor do Vitória iria poder. Eu ouvi hoje o Guto Ferreira, eu ouvi hoje o próprio Rodrigo Chagas ser colocado como substituto, trazer o Caixinha, a trazer o Ramon Dias. Hoje foi um leque assim de nomes que apareceram durante a manhã. E aí chegou de Wagner Mancini. Eu falei, não, isso aqui estão de brincadeira, velho. Aí eu fiquei assim, não, isso aqui eu nem vou levar a sério porque não é possível, não é possível. E aí veio a informação do Jorge Nicolas, se não me engano, né? Que postou no X. Depois a gente confirmou. E para piorar a situação, a gente teve um técnico que está na Série B, mas tá no Goiás, que rejeitou a Vitória. Calma, que a gente vai chegar. Calma, que a gente vai chegar lá. Só pra Vocês estão fechar. adiantando. Tem dois comentários aqui que eu queria ler. Ainda tem que saudar o chat. É isso. Ainda tem que Já para inserir o falar... chat aqui, você vai tomar as rédeas agora. De Matheus, que eu até entendo. Matheus, meu xará, falou. Profissionalização hoje é dinheiro. Pode ser o Papa de técnico, Jesus de presidente. Se o Vitória não tiver uma folha de 25 mil por mês, vai ser isso aí pro resto da vida. Eu discordo em partes. Embora acho que o dinheiro seja imperativo e 80% de tudo. Mas não só o dinheiro não resolve. A gente vê o Mirassol na 5ª colocação. A gente viu o Fortaleza, que hoje, para mim, é um virtual rebaixadíssimo, indo para a Libertadores 3 anos seguidos e chegando na final da Sul-Americana e ganhando 2 Copas do Nordeste. O Vitória não chega na final da Copa do Nordeste desde 2010. E tem outro comentário aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui, rapaz. De Nandinho Maré. Hoje Flamengo e Palmeiras estão em outro patamar. O resto está tudo igual. Não vamos cair. Nandinho, espero que sim. Eu acho que o Vitória está vivo ainda, de fato. A gente fica estressado, fica revoltado, mas sim, de fato, ainda tem muitas chances. E por você achar que está igual, vai o meu comentário aqui, minha crítica. Porque se há chances e há um lastro para que o Vitória esteja igual a essa galera, por que o Vitória não está? Porque não há profissionalização. Espero que haja essa profissionalização. E é isso aí. Senhor Vitória. O senhor Flávio Santos fala demais. Antes de falar, daqui a pouco eu vou falar mais algumas coisas que eu acabei não falando na live de meio-dia, porque, enfim, aconteceram fatos depois, na tarde, né? Acabei não comentando mais. Mas eu vou saudar o meu chat querido e amado, lembrando que amanhã a gente volta com o Leão meio-dia de novo. Porque, afinal de contas, eu gostei de fazer live meio-dia. Fazer live meio-dia é massa, né? Pô. Melhor que de noite. E aproveitar que a partir das 1h30 da tarde teremos a coletiva de apresentação do treinador do Vitória. Rodrigo Pra quem não sabe, Rodrigo Chagas. Velho. Pois é. Largaram a bomba no colo de Rodrigo Chagas. Mas, enfim, isso não vem ao assunto agora. Eu vou falar com o chat primeiro. Antes, gostaria de pedir o seu like. Estamos com quase 500 simultâneos. Muito obrigado a galera que está colando. São 433 simultâneos, 254 likes. Deixa o like, por gentileza. Agradeço. Hoje o YouTube deu uma bugada, por isso que a gente acabou atrasando a nossa live. Então, gostaria de pedir o seu like. E deixa eu dar uma passada aqui rapidamente nos comentários. Se você comentário está cheio. Misericórdia. Eu abri o comentário, baixou uns 400 comentários aqui. Peraí, calma. Calma. Vou pegar alguns, vou dar uma boa noite, ler alguns e a gente vai seguir. Fechou? Xande, muito boa tarde, muito boa noite, tá por cá. Levi Santos também. Marcel, palavra de Rodrigo Chagas na coletiva. Arrasta. Só jogar a bomba no colo de Rodrigo Chagas. Raimundo Nonato, nosso membro, tem torcedor que tá comendo sonho de FM. O grupo tá rachado, veja o grupo de ontem. Robson, gestão temerária. Matheus Dias, a parte física do elenco está um AM. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, inclusive. Na verdade, o Rodrigo Chagas não foi efetivado, né? O Rodrigo Chagas só foi colocado para o jogo do Atlético porque demitiram sem saber o que é que ia ser feito da vida, né? O Vitória busca alguns nomes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os nomes que o Vitória já contactou, por que não deu certo, por que não deve dar certo, né? E pensar o que é que vai ser para o futuro. Deixa eu dar mais boa noite aqui. Raul Castro também já está por cá. Esse ano tem fácil umas 10 ou 11 vergonhas históricas. A maior ainda é ter deixado o Bahia jogar no Barradão. Esse ano ainda teve isso, né?
Eu tinha esquecido esse pequeno fato. Tem Wagner Leonardo ainda. Tem Wagner Leonardo também. Tem coisa pra caramba esse ano. Esse ano foi uma piada. Mas, meu boa noite pra galera. Daqui a pouco eu vou ler, inclusive, as duas notas, na verdade, né? Uma nota do Movimento Vitória SAF e uma nota da Frente Vitória Popular. Daqui a pouco eu vou ler as duas notas. Ou seja, tem coisa pra caramba pra poder fazer nessa live. Mas antes, comentar, né, a respeito de dois fatos. Primeiro, hoje o Vitória chegou a Salvador, né? E chegou a Salvador com o ônibus descaracterizado e os jogadores pelo terminal de carga com a quantidade de policiais imensa. Só que eles esqueceram que a torcida do Vitória tá tão machucada, tão magoada, que ela não tem força nem para poder ir lá fazer protesto. Acho que o sentimento da torcida do Vitória depois do jogo e tudo que aconteceu foi que a torcida ficou anestesiada. Porque não imaginava, em momento nenhum na história do clube, em seus 126 anos, passar uma vergonha tão grande. E a vergonha foi tanta que a torcida ficou atônita. Não sabe o que vai acontecer assim. E o que aconteceu hoje foi isso, o retrato de um aeroporto, de um time acuado, tal qual foi acuado no Maracanã, foi acuado de novo para o aeroporto, cercado de policiais, no ônibus descaracterizado, e pelo terminal de carga é retrato de um time que tem medo, de um time que tem vergonha, de um time que, como eu já falei umas 10 vezes esse ano, e eu volto a repetir de novo, e vou continuar repetindo até o final do ano, é um time cabaço do Vitória. É um time medroso, um time que não tem brio para jogar com a camisa do Vitória. Se você não tem brio para jogar com a camisa do Vitória, se você não tem brio para poder honrar o manto rubro-negro, peça para sair. A gente não faz questão que você fique no clube. Agora, se você quiser ficar no clube, que pelo menos jogue, duele, batalhe, porque é uma vergonha o time tomar 8-0 e cometer 6 faltas. O time fez menos falta do que gol. O Flamengo fez 17 faltas, o Vitória fez 6. Tomou mais gol do que fez falta. Aí fica difícil, pô. Isso é inacreditável. O time não batalhou, o time não entrou em campo. Não é possível isso. E não é possível que amanhã Rodrigo Chagas vai assumir. E assim, nada contra o profissional, acho que é um profissional de futuro, já mostrou isso no próprio Ídolo Vitória. do clube, inclusive. Ídolo no clube, vai assumir uma bucha pra frente. E ele vai ter que assumir uma bucha para poder recuperar um psicológico de um time, de um psicológico da torcida que está completamente abalado pro jogo diante do Atlético, e a gente não sabe o que vai acontecer. Que eu lembro do que aconteceu, por exemplo, com o Brasil depois que tomou 7-1, né? Foi jogar semifinal, tomou 3 da Holanda. O Santos tomou 6-0 em casa, no jogo seguinte tomou 2-0. Então assim, não sei o que vai acontecer Vitória Atlético Mineiro. Não sei. Psicologicamente, o time do Vitória é fraco. Esse elenco do Vitória é um elenco rachado, um elenco medroso. Medroso. Tem vergonha de jogar com a camisa do Vitória. Ruim, horroroso. Isso é fato. E assim, o reflexo disso tudo é da gestão do clube, que é uma gestão que não tem confiança, é uma gestão que não tem convicção no que faz, e a prova disso são todos os fatos que aconteceram nessa temporada. Eu nunca vi um negócio desse. O Vitória estava tudo definido para demitir Carpini. Não vou me demitir Carpini porque o grupo não quer. Só que o grupo era reduzido a 5 pessoas, 5 jogadores. Aí o grupo, não, deixa aí o cara. A diretoria, beleza, vou montar o time para ele. Aí o que acontece? A primeira derrota demite. Aí fica claro. Aí você vê Cáceres curtindo a publicação da demissão de Carpini. Ronald, que ia sair do time, 12 horas depois renova. Por quê? O grupo tá rachado. Porque a diretoria não tem convicção no que faz, não sabe o que faz. Aí mais uma prova que não tem convicção no que faz é que no momento que Carille chega, é oferecido o elenco, tem peças que a diretoria disse, eu não quero contar, mas Carille disse, eu quero. E aceitaram. A prova foi Nery ser expulso diante de Juventude e depois de 3 meses sem jogar. E a gente vai pegar vários outros, mais 2 recortes. Cada vez que eu falo, eu lembro de mais bizarrices da diretoria de futebol do Vitória. O Vitória utilizou Renato Kaiser na Copa Sul-Americana. Por quê? Esqueceram de fazer a inscrição. Por que o Vitória não contratou para a Copa do Nordeste? Esqueceram que tinha que inscrever para a Copa do Nordeste. Isso é básico, isso é mínimo. Isso é o departamento de futebol do Vitória, que hoje é comandado por um diretor que tem 6 meses no cargo. Se você junta 3 temporadas do cara, o cara tem 6 meses.
e é o cara que está comandando o Vitória. Esse ano, o Vitória tem uma folha de 10 milhões de reais. Nunca na história do clube tivemos uma folha de 10 milhões de reais para ser uma folha fracassada, de um time fracassado. São 10 milhões de reais por mês, 30 milhões gastados em compras de atleta, tem um orçamento de 280 milhões de reais para este ano, para ter fracassos imensos. São vergonhas e mais vergonhas, meses pós meses. E se você critica, você ainda é errado, você torce contra o clube. Então, fica claro Imagina se torcendo a favor. o que está acontecendo no Vitória. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente vai torcer para que o time faça o que não fez em 21 jogos. O time venceu 3 de 21. O PC vencer 9 de 17. Então, vamos mais uma vez ativar o modo Fábio Mota. Sorte a casa e fé. Esperar que isso resolva e mais uma vez temos o milagre de salvar para a Série B, porque infelizmente esse ano para mim já acabou. E agora é esperar chegar o dia 7 de dezembro. Ainda bem que não vai chegar até dia 21, né? Pelo menos vai dar um alívio no coração. Esperar chegar 7 de dezembro e ver o que acontece. Enfim, esperar o futuro, né?